Deformação por torção de um eixo circular. Torque é o momento que tende a torcer o membro em torno de um eixo longitudinal. Seu efeito é de interesse principal no projeto de eixos ou eixos de acionamento usados em veículos e maquinaria. Fisicamente, podemos ilustrar o que acontece quando um torque é aplicado em um eixo circular, considerando o eixo como feito da figura. Quando o torque é aplicado, os círculos e as retas longitudinais da grelha original marcada no eixo tendem a se distorcer com o padrão mostrado na figura B. A torção faz os círculos permanecerem como círculos, e cada reta longitudinal da grelha deforma-se em hélice que intercepta os círculos em ângulos iguais. Além disso, as seções transversais do eixo permanecem planas, e as retas radiais dessas seções permanecem retas durante a deformação, como na figura B. A partir dessas observações, podemos supor que, se o ângulo de rotação for pequeno, o comprimento do eixo e seu raio permanecerão inalterados. Fórmula da torção. Quando um torque externo é aplicado a um eixo, cria um torque interno correspondente no interior do eixo. Neste slide, será mostrada a equação que relaciona o torque interno com a distribuição de tensões de cisalhamento na seção transversal de um eixo ou tubo circular. Se o material for linear elástico, ocorre uma variação linear na deformação por cisalhamento, o que consequentemente leva a uma variação linear na tensão de cisalhamento ao longo de qualquer reta radial na seção transversal. Assim, para um eixo maciço, tal varia de zero na linha de centro longitudinal do eixo ao valor máximo tal máximo em seu limite externo. Tal variação é mostrada na figura para as faces de um número selecionado de elementos, localizados em uma posição radial intermediária ρ e na extremidade do raio C. A tensão de cisalhamento é determinada na distância intermediária ρ e na extremidade do raio do elemento a partir das equações abaixo, que são geralmente chamadas de fórmulas de torção. Na primeira equação, temos que a tensão é igual a T ρ sobre J. Isso significa que o torque interno resultante que atua na seção transversal, multiplicado pela medida intermediária entre o centro do eixo e a extremidade do raio, e dividido pelo momento da inércia polar da seção transversal, é igual à tensão no eixo em questão. Já o cálculo do tal máximo, ou seja, a tensão máxima, é igual a Tc sobre J. Isso é, torque interno resultante que atua na seção transversal vezes o raio externo do eixo, dividido pelo momento da inércia polar na seção transversal. Se o eixo tiver uma seção transversal circular maciça, o cálculo do momento de inércia polar da seção transversal é de π sobre 2 vezes c à quarta. Já o momento da inércia polar para um eixo turbular de raio interno Ci e raio externo Ce é calculado por J é igual a π sobre 2 vezes Ce à quarta menos Ci à quarta. Bom, galera, agora que a gente aprendeu a calcular a tensão de cisalhamento máxima, é interessante a gente aprender como uma potência aplicada na barra, que é o trabalho realizado durante uma variação de tempo, se transforma num torque interno. A gente já sabe que potência pode ser calculada através da fórmula torque vezes velocidade angular. Porém, a velocidade angular do eixo é igual à variação do ângulo sobre a variação do tempo. A derivada de tempo sobre a derivada do ângulo sobre tempo. Visto isso, a gente consegue afirmar que um ciclo é igual a 2π radiando, e assim, a equação que se calcula a velocidade angular pode ser dada por 2π vezes frequência, onde a frequência é dada por um ciclo completo, que é variar 2π radiando sobre o tempo. Assim, a equação de potência pode ser resumida em 2π vezes frequência vezes torque. E assim a gente consegue calcular a potência através do torque ou o torque através da potência. E para calcular o parâmetro de um projeto ou o parâmetro geométrico para o seu eixo, a gente utiliza a equação de baixo, a última equação do slide, onde a gente tem uma relação entre o J sobre C, que é o momento polar de inércia da área da seção, sobre o raio externo dessa seção,
que equivale à relação entre o torque interno sobre a tensão admissível da barra. Essa relação ela serve para a gente calcular o projeto do eixo. Outro parâmetro que é muito importante a gente calcular é o ângulo de torção, e onde a gente tem uma barra homogênea, a gente pode utilizar a primeira equação. Por quê? Porque numa barra homogênea a gente tem um G constante. Para lembrar, o G é o modo de elasticidade da barra, né? Então quer dizer que qualquer torque que a gente aplicar na barra vai ter o mesmo efeito durante todo o seu comprimento, porque essa barra é homogênea com G constante durante todo o seu comprimento, independente da seção transversal que você fizer na barra. E aí o ângulo é calculado pela multiplicação do torque vezes o comprimento sobre a multiplicação do momento polar de inércia vezes esse modo de elasticidade. Agora, se a gente tiver um material que não é homogêneo, que possui um módulo de elasticidade diferente em diferentes pontos da barra, em diferentes seções, a gente vai ter que calcular o ângulo de torção em todas essas seções, em todas essas seções que existe um módulo de elasticidade diferente. Por isso que a equação para calcular o ângulo de torção em barras que não são homogêneas é dada pela somatória de torque vezes o comprimento sobre o momento polar de inércia vezes o módulo de elasticidade. Bom, vamos lá. Exercício. Esse exercício a gente pode ver que temos engrenagens acopladas a um eixo. O que o exercício diz? Essas engrenagens estão acopladas à extremidade fixa do eixo de aço, cujas estão sujeitas aos torques mostrados na figura abaixo. Se o módulo de elasticidade ao cisalhamento for de 80 GPa e o eixo tiver diâmetro de 14 mm, determine o deslocamento do dente P da engrenagem A e o eixo gira livremente dentro do mancal B. O que a gente tem desse exercício? Ele está aplicando um torque nas engrenagens e o resultante desse torque vai gerar uma rotação nessa engrenagem A. Como que a gente começa? Primeiro a gente tem que entender quais são as forças que estão sendo aplicadas sobre essa barra, né? Então nós temos um torque aplicado no sentido anti-horário e dois torques no sentido horário. Esse torque é positivo e esses dois torques são negativos. Então essa força é positivo e esse torque é negativo. Se a gente fizer a análise do diagrama de torque, vamos ter o seguinte resultado. Aqui, ó. Como a gente pode ver, a gente começa com 150 Nm de força, de torque, durante a distância de 0,4 metros. Depois passamos para menos 130, que é o quê? 150 menos os 280 Nm, que vai dar 130 Nm de resultante, que é o que nós temos aqui. Depois a gente tem outro torque negativo de 40 Nm. Acrescentando essa força, nós teremos menos 130 Nm. Então esse é o nosso diagrama de torção do exercício. A partir dele, nós temos que identificar qual que é a resultante desse exercício que vai me dar o ângulo de torção para a gente poder identificar quanto que essa engrenagem andou, esse ponto P andou na engrenagem A. Bom, substituindo então na nossa equação, a gente substitui o T, que é o torque, e o L, que é a distância que esse torque está sendo aplicado. Na equação chegamos a esse resultado. Resolvendo essa equação, a gente vai ter que o nosso ângulo de torção é menos 64 Nm sobre J vezes G. Como que a gente calcula o J e o G? Como a gente viu, G é o nosso módulo de elasticidade que foi dado no exercício. Ele é 80 GPa, né? A gente tem ele aqui embaixo, ó. G é nosso 80 GPa, 80 vezes 9, vezes 10 elevado a nona. E o nosso J a gente vai ter que calcular de acordo com o raio. Lembrem que o C é o raio da circunferência. A nossa circunferência tinha diâmetro de 12 milímetros.
de 14 milímetros, perdão. Então o nosso raio vai ser de 7 milímetros. Como a gente tem aqui, ó, o raio do eixo 7 milímetros. Isso é um erro muito comum que a gente tem que tomar cuidado. O C vai ser metade do nosso diâmetro. Então a gente tem esse valor de C e a gente só vai substituir ele na equação. A hora que a gente substituir, a gente vai ter essa equação que me dá o ângulo de torção. O nosso ângulo de torção resultante é de 0,212 radianos. Tá tudo bem, tá tudo bem? O que aconteceu? Droga, machucou. Torceu o pé. Peraí, vem aqui. Tenta levantar, vem ver. Não apoia o pé, não. Vamos tentar sair, ó. Vem pra cá. Pode entrar o próximo paciente. Vá, com licença. Senta aqui. O que aconteceu com você? Bom dia, doutora. Acho que eu torci meu pé jogando futebol, doutora. Putz. A gente vai fazer um raio-x então, tá bom? Pra ver como tá. Isso daí tá doendo muito? Bastante, dói bastante. Faz tempo que você torceu? Torci há 5 minutos atrás. Tá bom. Eu vou encaminhar aqui um raio-x pra você, tá bom? Tudo bem. Ó, então, eu tô vendo aqui, você não quebrou o pé, mas você teve uma leve torção. E aí, você vai ter que tomar uns remédios aí, usar uma bota por uma semana e a gente vai analisar de novo depois. Eu não acredito. Opa, e aí? O que aconteceu aí? Então, a médica disse que eu tive uma torção no meu pé. O que é? Como faz essa torção? O que ela disse? Ela disse que era quando seu pé gira de um lado que ele não deveria. Quando sua perna continua... E quanto tempo você vai ficar assim? Quando você vai voltar a brincar com a gente aí? Jogar um futebol? Parece que eu vou jogar futebol com vocês de novo em algumas poucas semanas. Umas poucas semanas? Ah, que bom então. Sim, muito legal. Deu tudo certo então. Mas como assim uma torção? Vou pesquisar aqui o que é. Nossa, achei um vídeo bem interessante aqui. Fala galerinha do meu canal, antes de mais nada aí, trouxe mais um vídeo pra vocês, mas não se esqueçam de curtir, compartilhar, enviar pros amiguinhos, mandar pra todo lado o vídeo. Bom, hoje o tema do vídeo é sobre torção e eu trouxe aqui um especialista da área, o cara é muito bom mesmo e o nome dele é Alcalá, ele vai falar um pouquinho pra vocês aí sobre o assunto. Bom dia, Alcalá, primeiramente aí, muito obrigado por ter vindo. Beleza? Imagina, cara. Fica aí, fica à vontade, cara. Valeu. Bom, vamos lá, galera. Vocês sabem o que é torção? Não? Vamos descobrir um pouquinho aqui, ó. Torção é quando a gente tem um eixo fixo que gira. Mas como assim um eixo fixo que sofre um giro? Vamos entender como se a gente estivesse jogando bola. Você está lá jogando bola, um colega seu vem dar uma pancada no seu tornozelo. Ó. O que a gente tem aqui? A gente tem a sua perna, que é um eixo fixo. E o seu pé, a hora que ele sofre a pancada, ele vai girar. Quando ele sofre esse giro, esse movimento, ele vai fazer com que o pé torça, né? Então você vai ter um movimento contrário. Ele vai machucar o seu pé, porque a força que vai ser aplicada aqui vai ser oposta à força da sua perna. Então esse movimento é o que vai fazer a torção. E é por isso que você machuca, porque quando você força esse músculo, o seu tornozelo incha e fica doendo bastante, cara. Então, o que faz a gente sentir dor quando sofre uma pancada? É a torção, é o movimento do pé em relação ao nosso tornozelo. Isso que faz machucar o pé. Certinho, galera? Muito bom o vídeo, adorei. That's all, folks.